Olá pessoal, Iago Franklin de volta, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no assunto que iniciamos no último vídeo, que é a seleção de elementos no Revit. Então no último vídeo nós criamos esse método, que ele prepara o usuário para selecionar um objeto, e a partir desse método nós criamos esse outro método que mostra um elemento. Então no vídeo de hoje nós vamos preparar o usuário para selecionar múltiplos elementos. Então vamos criar um novo método. Então embaixo desse método aqui eu vou criar uma nova region. Eu vou chamar de pick. Na verdade eu vou copiar esse valor aqui, ó. Vou colar aqui embaixo e vou adicionar só um S, porque eu vou selecionar múltiplos elementos, né? Então vou chamar de pick objects. E na sequência aqui eu vou colocar um end region. No vídeo passado eu falei que eu coloco a region para organizar o código. Então caso eu queira colapsar os meus métodos e as minhas funções, eu consigo a partir desse pick region. Então agora eu vou criar o meu método para selecionar múltiplos elementos. Ele vai ser do tipo public. A princípio eu vou retornar ele void. Eu sempre gosto de iniciar o método da forma mais simples, que no caso seria retornar void. Aí se for necessário, depois eu volto e retorno algum elemento específico. Então o nome dele vai ser pick method pick objects. Não vai receber nenhum parâmetro a princípio. E aqui eu vou abrir as chaves para escrever a função do método. Então, nesse primeiro método aqui de selecionar um objeto, nós criamos um objeto referência, chamamos ele de R, e aqui passamos o valor dele, que é para o usuário selecionar um elemento. Nesse daqui vai ser bastante semelhante. Eu posso até copiar isso daqui. Vou copiar isso, vou colar aqui. Porém, aqui ao invés de ser apenas uma referência, vai ser uma lista de referências. Então eu vou chamar de iList de reference. Eu vou chamar ele de refs. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu estou chamando de refs. E aqui vai ser a mesma coisa, porém ele não vai ser pick object, mas sim pick objects, que é o plural, que ele me permite selecionar múltiplos objetos. Ok, então a mensagem que eu vou dizer select multiple elements. Essa vai ser a mensagem que vai ser exibida enquanto o usuário não seleciona nada. E aqui perceba que no método de cima nós criamos um elemento e a partir disso nós passamos essa referência. Porém, se a gente tentar fazer isso daqui não vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês. Vou passar refs aqui. Não dá certo. Por quê? Porque isso daqui é uma lista. E aí nós precisamos percorrer essa lista para conseguir passar esse parâmetro. Então aqui eu vou fazer um pouco diferente. Primeiro eu vou criar uma nova linha aqui e vou dizer o seguinte. Eu vou criar uma lista de element e vou chamar ele de elements. E eu vou apenas iniciar essa lista a princípio. Então, new list de element. Então eu estou criando uma lista do tipo elemento, estou chamando ele de elements e estou apenas iniciando. Então estou só chamando new list de elements. Estou apenas instanciando isso por enquanto. Diferente desse caso aqui, que eu estou criando e já estou atribuindo um valor. Nesse caso eu estou criando e apenas iniciando. Então vai ficar na espera para que nós possamos utilizar. Então, como eu estou trabalhando com listas, eu vou precisar criar um laço de repetição. E o laço de repetição que eu vou criar é o for each. Então, for each reference, ou seja, para cada uma das referências, que eu vou chamar aqui de R in refs, para cada R, que vai ser a variável local, do tipo reference em refs. Então eu estou dizendo que para cada objeto aqui dentro, eu vou chamar ele de R. Basicamente isso que eu estou fazendo. Então, para cada elemento nessa lista refs, do tipo reference, eu vou executar um determinado comando aqui. E que comando é esse? Eu vou copiar essa linha aqui, na verdade eu vou recortar, Ctrl X, vou trazer aqui para dentro e vou dizer o seguinte. Eu vou criar uma lista de element que vai ter o valor de uidoc.getElement, porém ao invés de passar o refs aqui, eu vou passar o R, ou seja, eu estou percorrendo toda a lista, pegando elemento por elemento, passando dentro desse objeto para que eu consiga selecionar ele através do getElement e a partir disso eu estou salvando ele como element E, que eu estou chamando de E. E a partir disso, para cada um desses elementos que eu estou resgatando aqui, eu vou adicionar ele dentro dessa lista. Então é exatamente isso que o Visual Studio Code está me sugerindo. Então vai ser elements.add, passando o E como referência. Então eu estou pegando a minha lista que eu criei previamente e apenas inicializei. E não estou utilizando ainda, agora sim eu estou utilizando ela. Eu estou chamando essa lista, chamando o método add, que é o método que tem dentro dessa lista, e estou passando o elemento que eu acabei de resgatar como argumento desse parâmetro para que ele seja adicionado dentro da lista. Então, perfeito, tudo certo. Agora eu vou retornar essa lista. Então, eu preciso vir aqui, tirar o meu void, né? Vou retornar uma lista de element
e agora eu vou passar ele como um retorno aqui. Então, return elements. Ou seja, eu estou retornando essa lista aqui, que aqui ela está vazia, aqui ela vai ter valor, que é o elemento, e depois eu estou retornando ela aqui no final. Então, perfeito, o nosso método está redondo. Vamos criar aqui a nossa documentação para ficar fácil de entender. Então, prompt the user to select multiple elements. Perfeito. O retorno aqui está sendo uma element list, que eu estou retornando uma lista de elementos. E ótimo. Agora nós precisamos criar um outro método para exibir esses elementos. Então eu vou colapsar aqui. Na verdade eu vou deixar aberto a princípio. Vou criar um outro método chamado de region. Eu vou chamar esse daqui de... deixa eu ver esse método aqui que nós estamos utilizando. showElementInfo. Vou copiar esse valor e vou colar aqui. Vou só alterar para showElementListInfo. Esse vai ser o nome do meu método. Porque enquanto esse método aqui exibe apenas um elemento, a gente não consegue utilizar ele com esse método. Esse método aqui ele exibe apenas um elemento. Então ele tem que ser utilizado com a seleção de apenas um elemento. Já esse daqui... Esse método que vai selecionar múltiplos elementos precisa receber uma lista. Como ele está retornando uma lista, esse método aqui de baixo vai precisar receber essa lista e trabalhar com essa lista. Então eu vou colocar aqui o meu endRegion, ótimo. E agora eu vou criar o meu método. Então ele vai ser public, vai ter um retorno void e o nome dele vai ser showElementListInfo. E vai receber aqui um parâmetro. Que parâmetro que ele vai receber? Ele vai receber a lista de elementos que está vindo aqui de cima. Então, iList, element, e aqui eu vou chamar de elements. Esse nome aqui não precisa ser o mesmo, tá? Esse retorno aqui não precisa ter o mesmo nome. Eu posso chamar isso aqui só de não tem problema nenhum. Mas a princípio eu vou manter chamando com o mesmo nome para ficar bastante claro para vocês. Ok? Então agora vamos criar a função do nosso método. Eu vou fazer semelhante com esse. Eu posso até copiar esse cara aqui. Vou copiar o conteúdo desse método. Vou colar aqui. E vou dizer o seguinte, eu vou iniciar essa string aqui com um valor vazio. Então eu vou chamar apenas de string.empty. Significa que vai ser que eu estou apenas criando uma string e não estou inicializando ela ainda. Na verdade eu estou inicializando com um valor vazio, mas é como se eu não estivesse inicializando ela. E aí eu vou dizer o seguinte, for each element in elements. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que para cada elemento nessa lista, eu vou criar uma variável local chamada de e vou executar alguma coisa nela. Em outras palavras para cada elemento nessa lista, eu vou fazer um trabalho específico com cada um desses elementos. E que trabalho é esse que eu vou fazer com esses elementos? Eu vou pegar a minha string que eu criei aqui em cima e vou adicionar a ela o valor, eu vou ler o nome desse elemento, que é basicamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com esse método, né? A gente está pegando o nome do elemento e exibindo essa informação. Aqui é a mesma coisa, porém, por se tratar de uma lista, nós precisamos colocar isso dentro de um for each. Então, perfeito. E depois disso, na verdade, eu vou formatar um pouco diferente aqui. Vou colocar cifrão, abre chaves, e aqui eu vou botar um N, tá? Para saltar uma linha. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando o valor de dentro dessa string, e aqui esse /N é basicamente para eu pular uma linha, porque eu quero mostrar os nomes um embaixo do outro, ao invés de um do lado do outro. Então, perfeito. E aqui no final eu vou apenas exibir essa informação. Então, showElementInfo, elements name. E aqui eu passo esse nome aqui que eu estou resgatando de cada um dos elementos. Perfeito, então. Está tudo funcionando perfeito a princípio. Vamos aqui criar a documentação. Então, show a list of element name. E aqui vai ser a list, eu vou chamar de element list, que é o parâmetro que ele está recebendo, né? Que é a lista de elementos que a gente resgatou aqui em cima. Então, perfeito, agora vamos voltar para o nosso método principal. Eu vou comentar essa parte do código, tá? Que é o que prepara o usuário para selecionar apenas um elemento, e vou chamar aqui o showElementListInfo e vou passar o pickObjects dessa vez como um parâmetro. Perfeito, aparentemente está tudo certo, o Visual Studio Code não está reclamando, então vamos buildar e chamar o Revit. Então eu vou buildar, solução buildada com sucesso, e agora eu vou chamar o Revit. Então, inicializando o Revit, ele me diz aqui que tem um plugin querendo rodar, eu vou apenas clicar aqui em Always Load. Na sequência, o Revit está pedindo para eu selecionar um projeto, eu vou selecionar aqui do tipo arquitetura. E agora, com o meu Revit 100% inicializado, eu vou desenhar algumas paredes. Vou criar um trecho de parede aqui, diferentes famílias, tá? Vou criar aqui uma de 12 inches.
Vou criar uma também desse tipo. Ok, então nós temos 3 tipos de parede. Agora eu vou rodar o meu plugin indo na aba Add-ins, External Tools, Show Element Info. Agora o Revit está congelado e está pedindo para eu selecionar múltiplos elementos. Então Select Multiple Elements, aqui no canto inferior esquerdo. Agora eu posso selecionar as 3 paredes e vou selecionar também aqui uma elevação. Depois disso eu clico em Finish e ele me exibe o nome de todos os elementos selecionados. Então uma parede Generic 8 inches, Generic 12 inches e aqui uma Interior Partition e também eu tenho aqui a elevação que eu selecionei. Então perceba que eu posso selecionar e resgatar múltiplos elementos a partir desse método Pick Objects. Então para o vídeo de hoje é isso, te vejo no próximo vídeo.